Uau, uau, glórias. Uau, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eles estão doando uma X6 blindada com 6.000 quilômetros para a igreja. Você pode glorificar Jesus. Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Deus está quebrando altares de mamon nessa noite. Ofertas para sustento de templos, empresas religiosas, denominações, líderes religiosos. Pessoas constantemente têm entregado dinheiro, bens materiais, parte do seu patrimônio para sustentar algo que pensam que estão fazendo para o Criador, pensam que estão fazendo para o próprio Cristo. Mas e se eu te disser, principalmente com base nas Escrituras, na verdadeira palavra de Cristo, que estão lhe enganando? E se eu te disser que Cristo nem os apóstolos ensinaram a que se executasse essas práticas de se doar dinheiro, bens materiais ou qualquer outra coisa que fosse para sustentar templos religiosos, líderes religiosos, denominações ou empresas religiosas? E se eu te disser, com base nas Escrituras, que estão lhe enganando? No vídeo de hoje falaremos sobre André Fernandes, pastor André Fernandes, aquele que está sendo conhecido como um dos pastores ostentação. Assim como o próprio Cristo deixou muito claro em Mateus no capítulo 23, esses líderes religiosos amam usar roupas com largos filactérios, amam os primeiros assentos, as primeiras cadeiras na frente ali dos seus templos religiosos, amam ser vistos por homens. As palavras dele são blasfemas, heréticas. Então eu digo, ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações nos mercados. Retire isso agora mesmo. Pastor André Fernandes tem chamado a atenção de muitas pessoas recentemente nas redes sociais por, de certa forma, mostrar um certo tipo de ostentação. A base dessa ostentação estaria vindo diretamente do lucro recebido por dízimos e ofertas, práticas que não foram instituídas por Cristo, práticas que eram utilizadas no sacerdócio levítico judeu e que hoje líderes religiosos, mesmo brasileiros, continuam executando-as sem que nem mesmo tenham base nas Escrituras para isso. O grande problema é que não existe uma lei que possa punir tais pessoas por isso. Outro pior problema, a maioria das pessoas é cega, não leem nem sequer o Novo Testamento e acreditam fielmente em pessoas que estão enganando, ludibriando, usando o nome de Deus, não apenas para enriquecer, mas para levar multidões para o buraco juntamente com eles, cegos guiando cegos, e essa é exatamente a grande apostasia dita por Cristo. Vamos começar aqui fazendo um react. Eu vou fazendo aqui o meu, você vai comentando aí embaixo, em cima de um podcast que ele participou e questionaram sobre, principalmente, essa ostentação executada por líderes religiosos, os quais deveriam pregar, pelo menos é o que Cristo e os apóstolos pregaram, o desapego dos bens materiais. Vamos ver aí. Ele falou aqui o seguinte, ó: queria entender como funciona seguir o propósito de espalhar a palavra e ser bem sucedido com isso. Aí ele fala assim: vi que você tem um Rolex, não se ofenda, quero entender. Vamos lá, primeiro ponto, eu tive, durou uma semana e vendi pra comprar um Rush, tô louco isso não é, né? Não, vou chegar lá, tô louco pra comprar um. Inclusive, se alguém que tá online, peraí, vou mostrar, calma seu coração. Alguém que tá online, se quiser me presentear com um, eu tô à disposição. Esse aqui... Ele já começa pedindo um Rolex, tá? Nem imagino quanto seja o valor de um Rolex. Acredito que uns 100 mil reais ou mais. Eu sei que hoje existem utensílios de todos os valores para todo tipo de bobo que exista. Pois quem realmente trabalha com honestidade dá valor a cada centavo daquilo que ganha. Então, começam questionando ele sobre o que ele acha de pastores terem esse estilo de vida de ostentação. E falam no caso de um Rolex, ele diz: fiquei por uma semana e vendi. Vamos lá. É um Tag Heuer. Aqui, ó, coloca aqui. Ó. É.
Tag Heuer, que é caro também, pelo menos eu acho. Que é um dos problemas na nossa cultura latina em relação ao evangelho, propósito, riqueza, bens. Existe uma teologia chamada teologia da libertação. Essa teologia se impregnou algumas décadas atrás, muito forte, inclusive no Brasil. Sim. Cara, e aí tem um documentário muito bom, Eles Estão Entre Nós, se eu não me engano, um documentário, fica aí a dica quem quiser assistir. Fala sobre como essa teologia se infiltrou e mudou a perspectiva, a cosmovisão, até a agenda de muitas igrejas. Uma das coisas que essa cultura exalta é que pobreza é algo que santifica e riqueza é algo que afasta pessoas de Deus e tal. É muito comum comunistas querendo promover essa agenda e tudo que está ligado a combate de um sistema capitalista, por exemplo, tradicional. Qual que é o problema disso, cara? É que a gente tenta associar diretamente que alguém que tem um sucesso financeiro mais falho do evangelho, isso por si só descredencia a voz que ele carrega ou o ministério que ele tem. Vamos entender então. Ele começa jogando isso para um lado político, dizendo que isso é uma estratégia comunista de descredibilizar o capitalismo, de destruir o capitalismo. Quem é pobre está sendo mais abençoado e observado pelo Criador, e quem é rico não. O que ele está querendo dizer agora é simplesmente fazer uma certa lavagem cerebral naqueles que estão olhando, assistindo esse podcast. Por quê? A pergunta não foi essa. A pergunta é, de certa forma, de forma resumida, o que você acha de pastores enriquecendo por meio do evangelho? E não líderes religiosos, que dificilmente nós podemos ver aí, enriquecem de outras formas e não deveriam receber nada da pregação do evangelho, ou apenas o sustento, já que poderia ser que um pastor não tivesse o seu próprio sustento. E eu falo pastor entre aspas, tá? Entrando nesse pensamento, pois o único pastor é o Messias. Aqui nós podemos observar o início de uma quebra de raciocínio. Por quê? Qual é o meio de um cara como esse conquistar, por exemplo, um Rolex, carros luxuosos, mansões e muita grana? Ele é o líder de uma denominação religiosa ou faz parte disso. E o seu principal sustento é uma denominação religiosa, uma empresa religiosa. E a maioria deles, hoje, estão montados na grana por conta disso. Não estamos falando de uma pessoa que trabalha sem nem mesmo estar próxima de algo que envolva dinheiro e o evangelho e enriqueça naturalmente. Essa pessoa não é diferente de uma pessoa pobre em termos de olhar do Criador. O Criador irá olhar o coração de ambos e verá o que ambos estarão fazendo. Uma pessoa pobre pode, muitas vezes, matar uma outra pessoa por conta de R$50, R$100, R$200, por conta de um celular. E o Criador estará olhando e julgando, e julgará o coração dessa pessoa por conta das más obras que ela cometeu. O Criador poderá olhar uma pessoa com muito dinheiro e ver que essa pessoa tem bondade em seu coração e ajuda muito mais do que muitas pessoas que têm a mesma quantidade de dinheiro, pessoas próximas. E não ajudas apenas financeiras, né? Não apenas uma ajuda financeira, mas essa pessoa pode ajudar de outras formas. Então, essa pessoa também receberia um julgamento benéfico por conta das suas boas obras. O que está sendo questionado aqui é um pastor enriquecendo em cima do próprio evangelho. Perceba como ele mudou o contexto de toda essa história, tá? Quer um exemplo disso? Ele fala sobre propósito, ele tenta correlacionar como que eu posso viver a plenitude do meu propósito. Eu tenho um Rolex. Como que você pode viver a plenitude? Não, mas eu não entendi. O que eu acho que ele quer fazer a gente entender é que o fato de talvez eu ser um pastor que tenha dinheiro, talvez seja isso que ele está propondo. Não é o caso de você ser um pastor que tenha dinheiro. É o fato de você ter ganhado e ganhado muito em cima do evangelho. Vamos continuar mais um pouquinho aí. Impedimento. Seja um impedimento ou descredencia o meu propósito de ministro do evangelho. Por quê? É o que eu falei ainda há pouco. A gente já aceitou a ideia de que a pobreza, ela glorifica a Deus. Logo, tem pessoas que fazem votos de pobreza. E eu faço um voto com Deus que eu vou ficar pobre para sempre. Cara, eu não sei, eu não consigo entender de que forma isso glorifica a Deus. Quando o próprio Jesus tinha um tesoureiro que cuidava das finanças do seu ministério, por exemplo.
E eles falam como se